Existe um fenômeno oculto que rege a realidade de todos, inclusive a sua. Uma força que opera silenciosamente nos bastidores, remodelando circunstâncias, quebrando barreiras e acelerando resultados sem aviso. A maioria das pessoas nunca percebe sua existência, mas ela está em todo lugar, influenciando quem prospera, quem fica estagnado e quem nem mesmo se dá conta de que poderia estar vivendo uma vida completamente diferente. É curioso. Passamos anos acreditando que a mudança acontece devagar, passo a passo, tijolo por tijolo, quando na realidade tudo pode mudar em apenas um instante. Não quando você trabalha mais duro, não quando você finalmente consegue guardar algum dinheiro, mas quando sua consciência dá um salto tão rápido que desafia toda a lógica. Um salto quântico. E a parte mais intrigante é que não é algo que você conquista, mas sim algo que você destrava. E uma vez destravado, todo o seu mundo se realinha como se tivesse recebido novas instruções. Hoje, quero revelar exatamente como isso acontece e como você, sim, você, pode desencadear esse salto já nesta semana. Há um ponto na vida em que você percebe que está se movimentando muito, mas progredindo pouco. E isso cria uma sensação quase física no peito, como se algo estivesse sempre a um palmo de distância, mas você nunca consegue alcançá-lo de fato. Eu vivia assim por anos. Acordava cedo, trabalhava o dia todo, fazia tudo o que me diziam ser correto, seguia as regras, cumpria horários e me esforçava além do esperado. No entanto, minha vida não mudava. Era como estar preso em uma esteira sem fim. Quanto mais eu corria, mais eu suava, mais exausto eu ficava, e mais eu permanecia exatamente no mesmo lugar. Essa é a armadilha que aprisiona a maioria das pessoas. Elas acreditam que esforço é sinônimo de progresso. Foram ensinadas desde pequenas que trabalho duro compensa, mas ninguém jamais explicou que o trabalho duro na direção errada apenas acelera o caminho para o fracasso. É como cavar um buraco no deserto, convencido de que encontrará água, quando a fonte sempre esteve a muitos quilômetros de distância. Você cava e cava e cava, e a única coisa que encontra é exaustão. Lembro-me exatamente da primeira vez que percebi isso. Era tarde da noite. Eu estava sozinho, sentado em um quarto simples em Toronto. Lá fora, a cidade zumbia com o som distante da vida se desenrolando. E ali, naquele silêncio, senti-me completamente preso. Foi então que notei algo quase cômico. Uma mosca batendo incessantemente contra o vidro da janela. Ela tentava com todas as suas forças passar com uma teimosia quase heróica. O som de suas asas batendo no vidro era irritante, repetitivo, insistente. E quanto mais força aplicava, mais rápido fracassava. Porque a saída não era ali. A saída era a porta, aberta, a apenas poucos passos de distância. Quando percebi isso, algo mudou dentro de mim. Porque eu era exatamente aquela mosca. Persistente, determinado, exausto e completamente cego. Passei anos da minha vida tentando atravessar paredes que nunca se abririam, aderindo teimosamente a hábitos, crenças e caminhos que jamais poderiam me levar ao futuro que eu desejava. E é por isso que, quando agora observo alguém dizendo "só preciso me esforçar mais", imediatamente reconheço o perigo oculto nessa frase. Parece motivador, mas é uma armadilha mental. A pessoa está exausta, mas acredita que o cansaço é uma virtude. Está frustrada, mas pensa que é prova de comprometimento. Está presa, mas acredita que faz parte do processo. Não é. A ciência confirma essa armadilha. Pesquisas do Stanford Mind and Body Lab mostram que quando uma pessoa entra em um estado de estresse contínuo, o cérebro ativa partes mais primitivas que reforçam padrões repetitivos. Em outras palavras, quanto mais estressada ela fica, menos consegue pensar de forma diferente. É como se o cérebro dissesse: use o que você já sabe, mesmo que o que você já sabe esteja te destruindo.
E isso explica por que tantas pessoas trabalham a vida inteira e nunca avançam. Não é falta de inteligência, talento ou força, é falta de espaço mental para enxergar alternativas. E é aqui que ocorre o que chamo de ruptura. Porque naquele dia, observando aquela mosca, a pergunta mais profunda da minha vida me veio: será que o problema é que estou tentando mais duro, quando na verdade deveria estar tentando de forma diferente? Essa pergunta me atingiu como um raio. Foi desconfortável, foi devastadora, mas também foi libertadora. Tive que admitir para mim mesmo que todos os anos anteriores foram gastos na direção errada, e isso não é algo fácil de aceitar. É quase como reconhecer que você cavou o buraco mais profundo possível e ainda assim esteve no lugar errado o tempo todo. Muitas pessoas nunca chegam a essa conclusão porque temem o que ela significa. Mudar de rumo exige coragem. Demanda abandonar o conhecido, o previsível, o habitual. E os seres humanos têm uma forte tendência a preferir a dor familiar em vez do desconhecido libertador. Você já percebeu isso? Pessoas presas em relacionamentos infelizes permanecem porque já se acostumaram. Pessoas infelizes no trabalho continuam porque, pelo menos, é seguro. Pessoas estagnadas na vida continuam insistindo em estratégias que nunca funcionaram porque sempre foi assim. Mas o que sempre foi assim é precisamente o que está impedindo o que poderia ser diferente. Quando percebi isso, algo que parecia impossível começou a fazer sentido. Não era mais esforço que eu precisava, mas mais consciência. E a consciência não nasce do esforço, ela nasce da ruptura, dessa pausa profunda onde você admite com honestidade brutal: esse caminho não funciona mais, preciso de uma direção diferente. Essa honestidade é rara porque dói. Ela confronta o ego, ela estraçalha certezas, ela expõe vulnerabilidades. Mas é também precisamente nesse ponto que a transformação começa. E digo isso com absoluta convicção, porque vivi na própria pele. O salto que muda sua vida não acontece quando você tenta mais, mas quando você para tempo suficiente para ver a porta aberta que sempre esteve lá. A maioria das pessoas nunca vê essa porta porque está muito ocupada batendo contra o vidro. Esse é o cerne de tudo. O esforço só é valioso quando está alinhado com a direção certa. Caso contrário, ele se torna mero ruído, movimento inútil, desgaste emocional. E a pergunta que deixo no ar, como um convite silencioso, é esta: quantas das coisas pelas quais você está se esforçando hoje são realmente caminhos? E quantas são apenas vidros de janela? Porque o salto quântico começa precisamente quando você tem a coragem de fazer essa distinção. Esse é o momento em que o mundo deixa de ser um campo de batalha e se torna um tabuleiro de jogo que joga a seu favor. E quando você muda essa lógica interna, você não precisa de mais esforço, você precisa de visão, você precisa de perspectiva. Você precisa de uma nova forma de pensar. E tudo o que antes parecia impossível começa a se reorganizar com uma velocidade que desafia qualquer explicação racional. É assim que o salto começa, de dentro, sempre de dentro. Sempre foi em momentos em que tudo parecia sólido demais, previsível demais, que percebi o quanto a maioria das pessoas, e por muito tempo eu também, vivia presa em uma espécie invisível de realidade fixa, como se cada dia fosse meramente uma repetição do anterior. E o mais curioso é que nessas épocas eu começava a ver como o medo do desconhecido se disfarça de responsabilidade, prudência ou até mesmo maturidade. Quando se olha de fora, tudo parece lógico. Manter um emprego desgastante, aceitar um salário que não atende às suas necessidades, tolerar relacionamentos que drenam sua energia, insistir em rotinas que não fazem mais sentido. Mas você já notou que o que chamamos de lógica é muitas vezes apenas um medo astuto, um medo tão bem elaborado
que te convence de que você está sendo racional, quando na verdade está apenas evitando o salto que sabe que precisa dar. Já vivi isso tantas vezes que perdi a conta, e uma situação específica sempre volta à mente. Eu estava sentado no refeitório do Corpo de Bombeiros, ainda com cheiro de fumaça, e lembro de observar os homens ao meu redor. Todos contavam as mesmas piadas, seguiam a mesma rotina, tinham os mesmos sonhos modestos e, de certa forma, era como se vissem suas próprias vidas como um mapa já traçado. Trabalhar, pagar as contas, reclamar um pouco, esperar a aposentadoria. E naquele instante, algo me inquietou profundamente. Não por causa deles, mas por causa de mim mesmo. Porque eu estava vivendo exatamente da mesma forma. E senti, lá no fundo, em partes da mente onde a razão não alcança, que eu havia aceitado uma versão muito menor de mim mesmo, simplesmente porque me parecia segura. Isso é exatamente o que vejo acontecer com tantas pessoas hoje. Pessoas que dizem, eu só quero estabilidade, mas por trás dessa frase reside o medo paralisante de tentar algo maior. Pessoas que repetem, não é o momento certo, mas no fundo elas sabem que não existe um momento certo. Existe apenas uma decisão. E a melhor prova disso vem de pesquisas que mostram que mais de 70% dos adultos sentem que suas vidas estão estagnadas, mas ainda assim permanecem exatamente onde estão porque temem o desconforto da mudança. É como se preferissem a gaiola conhecida à liberdade desconhecida. E o que é mais impressionante é que esse medo não vem do fracasso, mas do sucesso. Acredite em mim, o medo do sucesso é muito mais comum do que parece. Porque quando você aceita a possibilidade de um salto, você também tem que aceitar a responsabilidade pelos seus resultados. Você tem que aceitar que não haverá mais desculpas, nem mais culpas, nem mais justificativas prontas. E para muitas pessoas, isso é aterrorizante. Lembro-me claramente de quando percebi que minhas maiores limitações não vinham do mundo externo, mas das histórias que eu continuava contando a mim mesmo. Histórias como, não tenho educação suficiente, preciso começar pequeno, talvez não seja para mim. E essas histórias ganharam tanto poder dentro de mim que começaram a parecer fatos. Até que um dia, percebi algo simples, quase autoevidente. Se uma história pode me limitar, outra história pode me libertar. E foi exatamente isso que começou a impulsionar minha vida em direção ao salto. Parei de me perguntar, será que eu realmente consigo? E comecei a perguntar, e se eu simplesmente decidisse que conseguiria? Essa pequena mudança na forma de questionar muda tudo, porque a primeira pergunta te coloca em uma posição de dúvida, a segunda em uma de criação. É como girar a chave da sua própria consciência. E quando você gira essa chave, algo extraordinário acontece. Você começa a notar padrões que antes ignorava. Você começa a perceber que está repetindo comportamentos automáticos, dizendo sim, quando queria dizer não, aceitando menos do que merece, fingindo que está tudo bem, enquanto algo dentro de você grita por mudança. E quando essa ficha cai, é quase como despertar de um sonho. Você vê a verdade nua e crua. Não é o mundo que te impede de dar o salto, é a noção ultrapassada que você ainda tem sobre quem você é e do que é capaz. A partir do momento em que comecei a questionar essas ideias, tudo começou a se realinhar. E é exatamente isso que quero transmitir aqui. O salto quântico não começa com a ação, ele começa com a percepção. Ele começa no instante em que você admite que está vivendo abaixo do seu potencial e decide que não continuará assim. Ele começa no momento em que você aceita que sua vida atual não é um destino, é meramente um reflexo da sua velha consciência. E quando você encara esse reflexo com honestidade, o medo perde o controle.
porque você finalmente vê que o maior risco não está em tentar algo novo, mas em permanecer exatamente onde você está. O perigo real não é o salto, é a estagnação. E a maior tragédia não é o fracasso. É passar pela sua vida inteira sem descobrir quem você poderia ter sido se tivesse ousado pensar maior. É por isso que digo que o salto quântico é tudo o que você precisa para destravar seu potencial. Porque na maioria das vezes, você não está lutando contra as circunstâncias, mas contra a versão limitada de si mesmo que foi construída ao longo dos anos. E quando essa versão desmorona, nem que seja por apenas um segundo, você começa a ver um mundo que sempre esteve ali, apenas esperando você ousar atravessar o vidro. Foi como se naquele momento eu finalmente tivesse entendido que a vida não muda quando você acumula pequenos avanços, mas quando você se liberta da lógica que sempre guiou seus passos. E essa ruptura começa bem aqui, em como você interpreta o que você experimenta todos os dias. Quando comecei a compreender que um salto quântico não nasce de uma sequência lógica de eventos, mas de uma mudança abrupta na percepção, tudo o que antes eu considerava impossível começou a aparecer ao meu alcance. A sensação é quase estranha no início, porque você percebe que estava tentando resolver grandes problemas com um pensamento pequeno. E o pensamento pequeno cria vidas pequenas, rotinas pequenas, resultados pequenos. Por mais esforço que você coloque, se a base mental for limitada, tudo ao redor também será. A maioria das pessoas vive presa em uma ilusão silenciosa. Elas acreditam que precisam estar totalmente preparadas antes de dar um passo maior. Mas ninguém está totalmente preparado de verdade. Se eu tivesse esperado me sentir seguro antes de sair do corpo de bombeiros, talvez ainda estivesse lá hoje, vivendo uma vida morna, previsível e superficial. E quantas pessoas fazem exatamente isso sem perceber? Elas passam a semana inteira repetindo frases como "as coisas vão melhorar com o tempo", "quando as coisas se acalmarem", "depois que eu juntar um dinheiro", como se estivessem esperando uma permissão oficial da vida para finalmente se mover. Mas a vida não avisa com antecedência. Ela responde ao movimento. Ela reage à vibração, à decisão, à intensidade com que você escolhe o que quer. E é por isso que tantas vezes vemos pessoas extremamente talentosas, presas em realidades muito inferiores ao que poderiam viver. Não é a falta de habilidade que as impede, é a falta de visão. Uma visão limitada cria um destino limitado. E quando você limita o que acredita ser possível, você automaticamente cria uma gaiola em torno da sua própria mente. A grande ironia é que essa gaiola não tem cadeado. Ela está aberta, sempre esteve. Mas para sair, você precisa ver além do que seus olhos estão acostumados. É por isso que sempre digo que o salto quântico não é um movimento físico, é um movimento interno. Você não dá o salto com as pernas, você o dá com a sua consciência. Lembro-me de uma época em que me forcei a acreditar que precisava seguir um caminho normal, a respeitar um ritmo que todos diziam ser o certo, porque havia uma pressão invisível vindo de todos os lados, de amigos, família, colegas, todos reforçando a ideia de que a vida deveria ser construída lentamente, tijolo por tijolo, passo a passo. Mas algo dentro de mim questionava essa lógica. Era quase um mal-estar constante, como se eu estivesse usando um sapato apertado me forçando a andar devagar. E isso gerava em mim uma mistura de angústia e frustração. A frustração de saber que eu poderia ir mais longe e a angústia de perceber que se eu não tomasse uma decisão, acabaria vivendo como todos os outros que via ao meu redor, cansados, presos, resignados. E quando digo isso, não é para criticar,
mas para despertar, porque muitos vivem exatamente assim. Acordam cedo, trabalham o dia inteiro, voltam para casa exaustos e ainda acreditam que estão fazendo o melhor possível. Mas será que estão mesmo? Ou estão apenas repetindo um roteiro que lhes foi entregue antes mesmo de perceberem que poderiam escolher outro? É aqui que a maioria das pessoas emperra. Porque para dar um salto, você precisa ir contra tudo o que aprendeu sobre segurança, estabilidade, previsibilidade. Você precisa desafiar a lógica que foi incutida na sua mente desde a infância. Foi precisamente nesse ponto que minha vida começou a mudar. Quando finalmente tive a coragem de me perguntar: e se tudo o que me ensinaram sobre progresso estiver errado? Essa pergunta abriu uma fresta na estrutura mental que eu carregava. Uma fresta pequena, mas suficiente para a luz entrar. E uma vez que a luz entra, ela não sai. A partir daí, comecei a perceber que pequenos ajustes não seriam mais suficientes. Eu precisava de uma ruptura. Precisava me desvencilhar da velha versão de mim mesmo, que acreditava em avanços lentos, e começar a construir uma nova versão, capaz de aceitar que mudanças rápidas não são apenas possíveis, mas naturais quando você eleva sua consciência. E o mais curioso é que quando você muda a forma como se vê, o mundo inteiro muda a forma como te percebe. Você para de parecer alguém que está tentando e começa a parecer alguém que está decidido. A diferença é gritante. As pessoas começam a responder a você de forma diferente. Portas que antes não existiam começam a aparecer. Caminhos se abrem, oportunidades surgem onde antes havia apenas silêncio. Tudo isso porque você quebrou o padrão mental que te mantinha preso no mesmo ciclo. É como se o universo estivesse apenas esperando você dar o primeiro passo para fora da lógica convencional, para então reorganizar tudo ao seu redor. E é nesse exato instante, o instante em que você decide se libertar, que o salto quântico começa. Não quando você conquista algo lá fora, mas quando você conquista algo aqui dentro. A permissão para ser quem você realmente pode ser. Sempre esteve acessível a você. E este pode ser o momento em que tudo começa a mudar. O conforto tem essa capacidade perigosa de se disfarçar de paz, quando na verdade é apenas uma estagnação polida. E quanto mais o tempo passa, mais ele molda sua mente, como a água que lentamente vai esculpindo um sulco profundo na pedra ao longo dos anos. Você nem percebe que está preso porque não há grades visíveis. A única coisa que te prende é o hábito. E o hábito, quando repetido por tempo demais, torna-se identidade. É por isso que tantas pessoas dizem: eu sou assim mesmo, quando na verdade elas não são assim. Elas apenas se tornaram assim depois de tolerar por tempo demais o que nunca deveria ter sido aceito. Percebi isso em um dos dias mais contraditórios da minha vida. Eu estava ganhando mais dinheiro do que qualquer um na minha família já havia ganhado. Meu negócio estava prosperando, meus resultados estavam crescendo, meu nome estava começando a circular. Por fora, tudo estava perfeito. Mas por dentro, algo ainda estava profundamente desalinhado. E é aí que muitos erram. Não é porque sua vida melhora externamente que sua mente acompanha automaticamente. A velha mente tenta sobreviver em um novo corpo. Ela tenta proteger a velha versão de você como se a expansão fosse uma ameaça. Lembro-me de uma manhã em que tive que vestir meu uniforme do Corpo de Bombeiros depois de uma noite em que minha empresa havia gerado mais receita do que todo o meu salário mensal. Ao vestir aquele uniforme, senti como se estivesse escorregando para uma versão antiga de mim mesmo. Era como vestir uma camisa que já não servia, mas que você insiste em usar porque ela te lembra quem você costumava ser. O tecido parecia mais pesado, o ambiente mais apertado, os sons mais abafados. Era como se tudo ao meu redor estivesse tentando me dizer que aquele ciclo havia terminado. Mas eu continuava insistindo porque ainda parecia
seguro. Mas o conforto nunca vem sozinho. Ele sempre arrasta o medo consigo. Medo de perder o que você conquistou, medo de desapontar alguém, medo de ir longe demais, medo de sair do território conhecido. E esse medo conversa com você usando argumentos extremamente convincentes. Ele sussurra coisas como: e se isso acabar? E se você estiver se iludindo? E se tudo der errado? E você acredita, porque o medo fala com a voz da lógica. A ciência confirma isso brutalmente. Pesquisas mostram que o cérebro humano prefere o sofrimento previsível 1000 vezes a um risco desconhecido. Isso explica por que tantas pessoas permanecem em empregos infelizes, relacionamentos desfeitos, ambientes tóxicos. Não é falta de coragem. É o cérebro priorizando a sobrevivência, mesmo ao custo da sua própria realização. Mas chega um ponto em que a vida te força a confrontar uma escolha: ficar seguro ou continuar crescendo. Os dois não podem coexistir. O crescimento sempre exige desconforto, sempre. E eu sentia esse desconforto quase fisicamente. Era como carregar um peso invisível nos ombros toda vez que eu caminhava em direção ao quartel. Eu me perguntava: o que estou fazendo? E a resposta que veio não foi racional, mas visceral. Eu estava me traindo. A verdade é dura, mas libertadora. Enquanto você buscar segurança fora de si, estará sempre à beira do colapso. Porque tudo o que é externo pode desaparecer. Empregos acabam. Empresas fecham. Relacionamentos mudam. A economia despenca. Mas o que você constrói dentro de si, visão, coragem, identidade, propósito, ninguém pode tirar. Foi essa constatação que pela primeira vez me fez ver que o conforto não era meu amigo, era um anestésico, uma morfina emocional que alivia a dor de curto prazo enquanto destrói o futuro. O conforto é o lugar onde seus sonhos morrem em silêncio, sem escândalo, sem alarde, sem cerimônia. Eles simplesmente deixam de existir. E é por isso que tão poucas pessoas dão saltos quânticos. Não porque seja difícil, mas porque exige abandonar a segurança que confundiram com identidade. Exige admitir que o que antes era útil agora é um obstáculo. Exige a coragem de largar algo a que você se apega, mesmo sem ver claramente o que virá em seguida. Depois que percebi isso, algo aconteceu que não consigo explicar racionalmente. Foi como se todas as oportunidades adormecidas começassem a despertar. Conversas antigas ganharam novo significado. Pessoas que eu nunca havia conhecido surgiram com propostas inesperadas. Ideias adormecidas começaram a tomar forma. E isso não foi coincidência, foi consequência. Quando você muda internamente, a vida responde externamente. O conforto tenta impedir você de fazer esse movimento. Mas, se você ignorar essa atração, se você superar o medo e pisar em terreno desconhecido, algo extraordinário acontece. Você se revela. Uma parte de você que sempre existiu, mas estava escondida por trás do medo, finalmente respira. E é nesse momento, nesse instante preciso em que você para de se proteger e começa a se permitir ser, que o salto quântico não apenas acontece, ele se torna inevitável. Aprendi da forma mais difícil que o excesso de esforço pode ser precisamente o que te mantém estagnado. E isso pode parecer provocador, mas é uma verdade incômoda. A sociedade deu tanto glamour a trabalhar duro que esquecemos que o cérebro humano não foi projetado apenas para o esforço. Ele foi projetado para a direção. Quando você se esforça em algo desalinhado com quem você quer se tornar, você se transforma em alguém que se move rápido, mas na direção errada. Foi exatamente o que aconteceu comigo por anos, e foi o que aconteceu com aquele projeto que parecia uma âncora amarrada aos meus pés. Tentei consertá-lo com mais reuniões, mais esforço, mais conversas, mais pressão, e cada nova tentativa só gerava mais frustração. Era como remar com todas as suas forças em um barco furado.
acreditando que mais remadas resolveriam o problema. Mas não resolveu. Lembro-me do momento exato em que percebi que estava repetindo um padrão antigo. Eu havia chegado cedo naquele dia. O escritório ainda estava em silêncio, mas eu sentia um peso enorme no peito. Sabe aquela sensação de estar sempre atrasado, mesmo fazendo tudo? De estar sempre cansado, mesmo depois de dormir? A ciência chama isso de fadiga cognitiva acumulada. Um estado em que o cérebro começa a priorizar apenas a sobrevivência, não a criatividade. Isso significa que quanto mais estressado você está, menos novas soluções você consegue vislumbrar. E era exatamente isso que estava acontecendo comigo. Peguei aquele pequeno livro, o mesmo que cabia no bolso do meu paletó, e o abri sem pensar. A frase que li parecia ter sido escrita na minha testa. O próximo nível exige uma ruptura com os velhos hábitos. Aquilo atingiu minhas costelas como um soco. Eu sabia exatamente qual hábito precisava ser quebrado. Eu estava adiando uma decisão por meses. Meses. Eu estava me escondendo atrás de justificativas racionais. Mas a verdade é que eu estava com medo. Medo de desagradar pessoas. Medo de mudar meu caminho. Medo de falhar. E por causa desse medo, eu estava mantendo perto de mim pessoas, processos e ideias que já haviam expirado, como comida esquecida no fundo da geladeira. A decisão que tomei naquele dia parecia pequena para os de fora, mas para mim foi como cortar um cabo de aço. Eu precisava encerrar uma parceria que, emocionalmente, eu vinha tentando salvar por muito tempo. Era alguém de quem eu gostava, mas que já não se alinhava com o novo patamar que eu queria alcançar. Quando finalmente o fiz, algo se abriu dentro de mim. O que estava preso se soltou. O que parecia pesado se tornou leve. Foi como se o universo estivesse esperando que eu liberasse espaço para colocar algo melhor em seu lugar. E aqui está o ponto que a maioria das pessoas evita admitir. Não é a falta de esforço que te impede, é o excesso de esforço nas coisas erradas. É o apego emocional ao que não funciona mais. É o medo de encerrar capítulos. Quantas vezes você insistiu em um emprego, um relacionamento, um projeto ou até mesmo uma identidade que há muito passou da sua data de validade? Quantas vezes você transformou sua própria resistência em virtude, dizendo a si mesmo que precisa continuar forçando, quando no fundo você sabia que precisava se libertar? A verdade é que a ruptura sempre precede o salto. Sempre. Pesquisas do MIT mostram que mudanças comportamentais significativas só ocorrem quando uma ruptura emocional precede o novo padrão. Isso significa que você não evolui porque quer. Você evolui porque se liberta. Libertar-se dói, claro. Exige coragem. Mas a falta de ruptura dói muito mais porque te condena à estagnação. E a estagnação não machuca a pele, machuca a alma. Dói quando você sente que nasceu para mais, mas continua vivendo com menos. Aprendi que toda vez que adio uma decisão importante, pago um preço emocional. Quando você adia o fim de algo que já se encerrou internamente, você tenta exercer força para sustentar um telhado que já apodreceu. E isso drena sua energia, sua criatividade, sua autoestima. É por isso que tantas pessoas acordam cansadas, mesmo depois de dormir. É por isso que tantas pessoas trabalham 2 vezes mais duro, mas parecem produzir metade. Não é falta de competência. É excesso de peso emocional carregado por medo da ruptura. A partir daquele dia, comecei a usar uma regra simples. Se algo exige muito esforço para continuar existindo, é porque já deveria ter terminado. Negócios que exigem muito esforço para serem mantidos. Relacionamentos que exigem muito esforço para serem sustentados. Hábitos que exigem muito esforço para serem justificados. Tudo o que drena sua energia está impedindo você de alcançar seu salto. Quando finalmente me libertei daquele padrão antigo, meus resultados se multiplicaram em semanas, não em meses, não em anos.
E isso não aconteceu porque me tornei mais talentoso. Aconteceu porque me libertei do que me prendia. Libertar-me me deixou mais leve. E quando você está mais leve, você ascende mais rápido, sempre. E talvez você esteja exatamente neste ponto agora. Talvez você esteja se agarrando a algo que deveria soltar. Talvez você esteja investindo esforço onde deveria estar investindo coragem. A pergunta que eu precisei me fazer, e que talvez você também precise, é simples e brutal. O que eu sei que preciso encerrar, mas ainda não tive coragem de admitir? Quando você responde a isso com honestidade, o salto começa. Não quando você se esforça mais, mas quando você para de tentar sustentar o que já deveria ter partido. A verdadeira mudança sempre começa em um lugar que ninguém vê, na vibração silenciosa que você carrega quando ninguém está olhando. E essa vibração não é abstrata, não é esotérica, não é poética, é prática. Ela molda suas escolhas, suas conversas, a maneira como você anda, como você olha para o mundo. E o mais importante, como o mundo responde a você. Quando digo que você não atrai o que quer, mas atrai o que você é, estou falando precisamente disso, porque querer é mental, ser é vibracional. E o universo não responde aos seus desejos, ele responde ao seu estado. Percebi isso de uma forma quase desconcertante quando comecei a agir como alguém que realmente acreditava merecer os resultados que buscava. Eu não tinha nenhum diploma, nenhum histórico, nenhum modelo familiar. Eu não tinha nada que justificasse a ideia de que eu poderia prosperar. Mas algo dentro de mim começou a mudar quando entendi que minha vida nunca seria maior do que minha autoimagem. Não importa o quanto de conhecimento você tenha, se no fundo você ainda se vê como pequeno, tudo ao seu redor se comporta como se você fosse pequeno. É como tentar transmitir um sinal de rádio forte com uma antena quebrada. Não importa o quão alto você grite, o alcance nunca será longe. E é por isso que tantas pessoas sentem que nada dá certo, mesmo quando estão se esforçando, porque vivem no contraste entre o que desejam e o que acreditam ser. É como querer uma vida abundante, enquanto carrega uma identidade que só entende a escassez. A mente diz: eu quero crescer. Mas a vibração diz: eu não me vejo capaz. E adivinha qual dos dois o universo escuta? Sempre a vibração. Quando comecei a alterar isso, as coisas ao meu redor pareciam mudar sozinhas. Não foi mágica, foi coerência. Foi como se o meu mundo estivesse finalmente se alinhando com a versão de mim que escolhi ser. As pessoas começaram a me tratar de forma diferente. Não porque eu pedi, mas porque eu me comportava de forma diferente. Andei de forma diferente. Falei de forma diferente. Tomei decisões diferentes. E essas decisões carregavam uma nova energia. Uma energia que declarava: eu sei exatamente quem sou e para onde estou indo. E isso cria um impacto quase imediato em como as oportunidades surgem. Elas surgem porque, pela primeira vez, você se tornou um imã para o que antes só admirava de longe. A ciência explorou isso muitas vezes. Estudos sobre congruência do autoconceito revelam que as pessoas só aceitam e reconhecem oportunidades compatíveis com a imagem que têm de si mesmas. Em outras palavras, se você se percebe como mediano, não identificará oportunidades extraordinárias, mesmo que estejam bem debaixo do seu nariz. É um pensamento assustador, mas incrivelmente libertador, uma vez que você o compreende. Pois isso significa que você não precisa mudar o mundo inteiro. Você só precisa mudar a si mesmo. E quando você muda internamente, o mundo lá fora se rearranja como se estivesse recebendo novas instruções sobre você. Mas há um detalhe importante que quase ninguém percebe. Quando você começa a elevar sua frequência, o mundo te testa. Ele quer saber se é algo genuíno ou apenas um impulso passageiro.
quer ver se você está realmente pronto ou apenas ensaiando. É por isso que muitas vezes, assim que você melhora internamente, velhos problemas tentam ressurgir, pessoas questionam suas escolhas, circunstâncias tentam te puxar de volta para sua vibração anterior. Isso não é um castigo. Acontece para confirmar se você está realmente comprometido em sustentar essa nova identidade. E aqui está um momento crucial. Quando isso acontece, você precisa fazer exatamente o que eu fiz quando percebi que minha frequência estava mudando. Comecei a blindar minha energia com a mesma intensidade com que alguém guardaria seu próprio oxigênio. Se uma conversa me diminuía, eu me afastava. Se um ambiente sugava minha energia, eu me mantinha longe. Se alguém lançava um olhar de dúvida ou desprezo em minha direção, eu não tentava provar nada. Simplesmente permanecia firme na minha verdade, tendo aprendido que aqueles que tentam justificar sua grandeza para mentes pequenas invariavelmente diminuem a si mesmos no processo. A nova vibração só se sustenta quando você a honra, quando você alinha suas ações a ela, mesmo quando ninguém mais acredita, mesmo quando ninguém mais entende. E o mais impressionante é que quando você sustenta essa frequência por tempo suficiente, algo extraordinário acontece. O mundo desiste de tentar te puxar de volta. Ele se rende, aceita quem você se tornou. E a partir desse ponto, portas que antes pareciam trancadas se abrem como se nunca tivessem sido fechadas. E se até este ponto esta mensagem está despertando algo em você, se ela ressoa, se acende uma reflexão, se toca uma parte adormecida de si mesmo, então este é o momento de fazer algo simples, mas poderoso. Inscreva-se no canal e clique no botão curtir. Não por mim, mas porque ao fazer isso você envia um sinal claro para si mesmo de que está comprometido com essa nova versão. É um gesto pequeno, mas carregado de intenção. E intenção é frequência. E a frequência certa é o que redefine seu destino. A partir do momento em que você entende isso, sua vida deixa de ser uma perseguição desesperada e se transforma em um alinhamento constante. Você para de correr atrás das coisas e começa a atrair. Você para de pedir permissão e começa a reivindicar seu poder. Você para de colecionar dúvidas e começa a construir convicção. Porque quando sua vibração muda, seu caminho muda. Quando seu caminho muda, seus resultados mudam. E quando seus resultados mudam, você nunca mais se contentará em viver abaixo do que você nasceu para ser. Quando a vida começa a te testar, não está tentando te punir. Está tentando descobrir o quão longe você realmente está disposto a ir. E isso não acontece em silêncio. Acontece de forma intensa, desconfortável, quase como se o universo propositalmente tirasse o seu chão só para ver se você vai se levantar como seu antigo eu, ou como o novo. Já experimentei isso tantas vezes que perdi a conta. É quase uma regra. Antes de cada salto significativo, algo invariavelmente dá errado. Você perde um cliente, um plano desmorona, um relacionamento se rompe, uma oportunidade desaparece. E no momento parece injusto, parece que você está regredindo. Mas olhando para trás, percebi que todas essas situações carregavam uma pergunta oculta. Você realmente quer o próximo nível? Ou está apenas fascinado pela ideia dele? Quando minha empresa começou a crescer muito rapidamente para que meu arcabouço emocional acompanhasse, minha mente entrou em conflito. Externamente, tudo funcionava. Internamente, porém, eu ainda carregava fragmentos daquela autoimagem pequena e limitada, de alguém que cresceu acreditando que não era bom o suficiente. E foi esse conflito interno que criou o caos. Lembro-me de uma semana em particular em que tudo parecia dar errado. Funcionários frustrados, erros triviais, clientes reclamando, decisões que revisei 1000 vezes e ainda achava muito arriscadas. Na época, pensei que era um sinal de que eu não estava pronto para avançar. Mas hoje entendo.
Aquele era o teste. Toda vez que você supera seu antigo eu, ele tenta te puxar de volta. Tenta te convencer de que você está arriscando demais, que vai perder tudo, que é melhor manter as coisas pequenas e seguras. E se você cede, a vida entende que você não está preparado e fecha a porta. É aqui que tantos desistem, não porque algo deu errado, mas porque algo deu certo, e isso os assusta. Este é o paradoxo que quase ninguém compreende. Não é o fracasso que paralisa, é o progresso. Quando você começa a ver resultados maiores do que jamais testemunhou, sua mente antiga tenta te proteger, puxando-o de volta para um território familiar, mesmo que essa familiaridade traga dor. E há um detalhe pouco discutido. Antes do salto, a vida se torna tão desconfortável para o seu antigo eu que continuar como você está se torna praticamente impossível. Uma identidade está morrendo e outra está nascendo. E todo nascimento vem com dor. É por isso que, quando você está prestes a avançar, tudo parece instável, seu humor flutua, suas decisões parecem pesadas, seus medos ficam mais altos, seu coração acelera e você questiona se está fazendo tudo errado, quando na verdade está fazendo tudo certo. É o equivalente emocional de uma roupa que não serve mais. Ela incomoda até que você aceite que precisa de algo maior. E aqui está uma verdade brutal. Se você não estiver disposto a navegar por esse caos temporário, o salto nunca acontecerá. Porque o salto quântico é uma troca. Você entrega sua identidade antiga e recebe uma nova. No entanto, ninguém te diz que essa troca não é suave. É desconfortável, é confusa, é emocionalmente intensa, mas é precisamente esse desconforto que prova que você está se movendo em direção a algo grandioso. Aprendi a reconhecer esse período como um sinal. Quando tudo começou a desmoronar, quando as coisas pareciam escapar do controle, quando sentia aquela mistura de medo e entusiasmo, eu sabia que estava perto de romper uma camada que antes me confinava. E talvez você esteja vivendo isso agora, essa fase em que nada parece se encaixar, onde você sente que está no seu limite, onde a vida parece te apertar por todos os lados. Mas aqui está o ponto essencial. Isso não é castigo. Isso é preparação. É o universo perguntando se você está pronto para deixar de ser quem você tem sido até agora, para finalmente se tornar quem você precisa ser. Não é que as coisas estão dando errado. É que sua antiga identidade não consegue mais sustentar a magnitude da vida que você está tentando construir. E quando você entende isso, algo dentro de você relaxa. A tempestade não te assusta tanto, porque você percebe que ela não veio para destruir, ela veio para abrir espaço. Se sua vida está te testando, não é um sinal de que você deve parar. É um sinal de que você está finalmente perto demais para desistir. Quando finalmente entendi que fazer mais não significava alcançar mais, foi como se uma parede tivesse desmoronado dentro de mim. Passei anos acreditando que produtividade era sinônimo de horas acumuladas, suor acumulado, cansaço acumulado. Durante uma fase específica da minha vida, eu realmente entrei nesse ciclo insano de tentar provar meu valor através da exaustão. Eu acordava cedo, ia para a cama tarde, preenchia cada minuto do meu dia com tarefas, telefonemas, reuniões, estratégias, até que minha mente começou a cobrar um preço que só aumentava. Foi em uma manhã que acordei me sentindo completamente vazio. Olhei para a mesa transbordando de papéis, as anotações espalhadas, o calendário lotado de compromissos, e percebi que nada daquilo me movia mais. Era como se eu estivesse girando dentro de uma roda que eu mesmo havia construído. A exaustão não era física, era mental. E uma mente exausta perde sua capacidade de acessar aquele campo criativo onde o salto quântico ocorre. Então tomei uma decisão que, na época, parecia irresponsável por qualquer padrão tradicional.
Cancelei tudo, literalmente tudo. Limpei minha agenda, desliguei meu telefone, saí de casa sem destino e comecei a caminhar. Não para resolver nada, não para planejar nada, apenas caminhei. Respirei. Ouvi meus próprios pensamentos como se ouvisse um estranho pela primeira vez. E foi naquele silêncio que algo começou a se reorganizar dentro de mim. Este é o ponto que quase ninguém entende. O salto quântico não nasce do barulho. Ele nasce do silêncio. O barulho ativa a urgência, o medo, a reatividade. O silêncio ativa a visão, a imaginação, a criação. E naquele dia, parado diante de um simples lago, olhando para a água perfeitamente imóvel, senti uma clareza tão profunda que parecia tocar minha pele. Uma imagem surgiu na minha mente com precisão cirúrgica. Uma nova forma de expandir meu negócio. Uma forma tão óbvia e tão poderosa que me perguntei como não a tinha visto antes. Mas a resposta era clara. Eu não a vi porque estava ocupado demais para procurar. O cérebro humano funciona de uma maneira curiosa. Pesquisas do MIT indicam que quando estamos em um estado de estresse contínuo, as áreas do nosso cérebro responsáveis pela criatividade e pela resolução de problemas não convencionais praticamente se desligam. É por isso que tantas pessoas inteligentes se veem presas. Elas não pausam. E quando não pausam, não conseguem acessar aquele espaço interno onde residem as ideias verdadeiramente transformadoras. E talvez isso esteja acontecendo com você agora. Talvez você esteja trabalhando tanto, se esforçando tanto, se pressionando de forma tão implacável que o ruído interno está abafando todas as possibilidades que poderiam mudar completamente sua vida. É por isso que eu sempre digo: pausas não são perda de tempo. Pausas são portais. Portais para um nível de consciência que você nunca acessa quando está apenas correndo de uma tarefa para a próxima. E aqui, preciso te fazer uma pergunta que talvez você nunca tenha realmente feito a si mesmo. Quando foi a última vez que você fez uma pausa de verdade? Não uma pausa para descansar o corpo, mas uma pausa para reorganizar a mente. Uma pausa para respirar tão profundamente que você sinta o ar entrando e saindo. Uma pausa para escutar o que você realmente está sentindo e não apenas o que você acha que deveria estar fazendo. Porque existe um detalhe que poucas pessoas mencionam. Quando você para, o medo aparece. E é nesse momento que muitas pessoas evitam a pausa. Medo do silêncio, medo do vazio, medo de descobrir que você está no caminho errado. Mas é precisamente esse desconforto inicial que abre espaço para o salto. Porque pausar te força a confrontar o que você vem evitando há semanas, meses, anos. Te força a olhar para dentro com honestidade. E foi exatamente isso que aconteceu comigo naquele dia. Quando me permiti parar, percebi que minhas ações estavam alinhadas com a minha versão antiga, não com a nova. Eu estava agindo como o Bob que sentia a necessidade de provar seu valor, e não como o Bob que já sabia o seu valor. Eu estava realizando tarefas que só faziam sentido para alguém que eu não era mais. E esse desalinhamento interno estava sugando minha energia, minha clareza, meu poder criativo. A ideia que tive naquele dia, aquela que expandiu meus resultados nos meses seguintes, não veio de esforço puro, não veio de planilhas, não veio de reuniões, veio da presença, do silêncio, da conexão interna. E talvez seja isso que você precise agora. Não correr mais, mas parar. Não tentar mais, mas ouvir mais. Não acelerar, mas alinhar. Porque há algo sobre saltos quânticos que quase ninguém realmente entende. Eles não acontecem quando você luta contra a vida. Eles acontecem quando você se alinha com ela. Quando você muda sua frequência, quando você se reconecta consigo mesmo, quando você permite que sua mente toque um espaço que ela nunca acessa na correria. E a verdade é simples, mas poderosa. Às vezes,
A única coisa que te separa da vida que você deseja é um único dia de silêncio. Uma única pausa consciente. Um único momento de alinhamento que muda a direção inteira da sua jornada. O silêncio revela o que o barulho esconde. E é nesse espaço que o salto acontece. Se você se der essa chance, ficará surpreso com o que pode surgir. Porque assim como aconteceu comigo, é no vazio que as respostas mais poderosas aparecem. É no vazio que você encontra a versão de si mesmo que está pronta para saltar. É no vazio que sua nova vida começa a tomar forma. E quando ela começar, você entenderá que fazer menos quando bem direcionado pode te levar muito mais longe do que qualquer esforço irracional. É no silêncio que o salto nasce. É no silêncio que você se encontra. É no silêncio que tudo começa a fazer sentido. A autossabotagem disfarçada de realismo é talvez uma das forças mais destrutivas que já testemunhei, tanto na minha própria vida quanto na vida de milhares de pessoas com quem conversei. Ela se apresenta de forma tão sutil, tão convincente, que você acredita estar sendo sensato, quando, na realidade, está apenas repetindo um padrão mental que te mantém pequeno. E a parte mais perigosa é que esse padrão parece lógico demais para ser questionado. Parece a verdade. Lembro-me de um período particularmente desafiador na minha vida. Eu já estava prosperando, já havia experimentado meu salto quântico, minha empresa estava crescendo, minha renda aumentava mês após mês, mas, curiosamente, no fundo de mim, um eco antigo ainda sussurrava: a vida real não é assim, cuidado, Bob, isso pode acabar. E esse eco vinha de um lugar profundo, um lugar que carregava anos de condicionamento, anos acreditando que o verdadeiro sucesso é lento, difícil e doloroso. Quando comecei a avançar muito rapidamente, essa voz interior me puxava de volta para a zona familiar. É quase como se a mente dissesse: não vá muito longe, isso não é quem você é. E é exatamente assim que a autossabotagem opera. Ela veste uma máscara de prudência, quando na verdade é medo. Um medo tão refinado que se camufla como bom senso, pensamento crítico ou manter os pés no chão. Mas deixe-me perguntar, desde quando manter os pés no chão tirou alguém do chão? Realismo, para muitas pessoas, é apenas o nome chique que elas dão às suas limitações emocionais. Eu via isso constantemente em conversas com conhecidos. Quando minha renda começou a multiplicar inesperadamente, comentários surgiam como: mas isso não vai durar. E se o mercado mudar? E se você perder tudo? Vá com calma, Bob, isso não é seguro. E sabe o que era pior? Mesmo depois de ter resultados concretos, mesmo depois de ver minha vida se transformar, eu ainda absorvia algumas dessas dúvidas. Porque a autossabotagem não precisa de prova para agir. Ela só precisa de uma abertura, uma insegurança, uma memória antiga, e ela entra em ação. Esse é o ponto cego. Você acredita estar sendo racional, quando está apenas sendo condicionado. A neurociência explica isso brutalmente. O cérebro humano busca coerência, não a verdade. Ele prefere manter a realidade consistente com sua autoimagem a permitir que sua vida suba de nível. E quando a vida começa a te oferecer mais do que você acredita merecer, o cérebro tenta ajustar tudo para baixo para retornar à normalidade. É como um termostato interno. Se sua autoimagem está ajustada para 20 graus e sua vida tenta subir para 30, sua mente ativa automaticamente mecanismos para esfriar tudo de volta. Ela te convence a desistir, te convence a ser prudente, te convence a não sonhar alto demais. Ela te convence de que sua ambição é excessiva. Ela te convence de que seu sonho é fantasia. Ela te convence de que seu desejo é ingênuo e você acredita, porque essa autossabotagem não grita, ela sussurra, ela fala com a sua voz.
Ela te dá justificativas tão convincentes que você nem percebe que está se limitando. Já vi pessoas brilhantes, talentosas, capazes, encolhendo-se por dentro porque acreditavam que o mundo real não funciona para pessoas como elas. Pessoas que disseram não a oportunidades incríveis porque pensaram não ser o momento certo. Pessoas que recusaram empregos melhores, falharam em iniciar negócios, evitaram correr riscos em projetos porque aquela voz dizia: "E se não der certo?" Mas aqui está a verdade que aprendi vivendo tudo isso. A vida real é maleável. A vida real responde à sua imagem interna. A vida real se dobra à sua visão, desde que você não a sabote por dentro. Quando finalmente percebi o quanto estava me sabotando, mesmo sem notar, comecei a observar meus pensamentos como se estivesse observando um intruso. Toda vez que aquela frase surgia, "Isso não é realista", eu perguntava, "Não é realista baseado em quê? Em quem eu era? Ou em quem estou me tornando?" E essa pergunta mudou tudo, porque a vida que você chama de realidade é, na maioria das vezes, apenas um reflexo amplificado do que você acredita ser possível. Se você acredita que grandes avanços são raros, eles nunca aparecerão. Se você acredita que só os outros têm sorte, você nunca verá oportunidades. Se você acredita que não merece muito, o universo inteiro agirá como se você estivesse certo. A autossabotagem não destrói sonhos de uma vez. Ela destrói em farelos. Uma dúvida aqui, uma hesitação ali, uma desistência silenciosa acolá. E quando você percebe, você construiu uma vida inteira aquém do que poderia ter vivido. Mas também chega um momento em que a ficha cai. Um momento em que você percebe que sua maior limitação nunca foi falta de tempo, dinheiro ou sorte. Foi a história silenciosa que você repetia para si mesmo todo e cada dia. E quando essa história muda, tudo muda junto. O mundo que antes parecia pesado se torna leve. As portas que pareciam fechadas começam a se abrir. As ideias que antes pareciam improváveis começam a fazer sentido. Oportunidades começam a te encontrar. Porque você para de viver a vida da sua autossabotagem e começa a viver a vida da sua possibilidade. E talvez, neste exato momento, você esteja sentindo um aperto no peito. Aquela sensação de que acabei de descrever exatamente o que acontece dentro de você. Se isso estiver acontecendo, saiba que este é o sinal. O sinal de que a autossabotagem foi identificada. E uma vez que isso acontece, ela perde seu poder. Daqui em diante, tudo o que você precisa é decidir que não aceitará mais o realismo que te encolhe. Porque o realismo que te prende não é verdade, é apenas medo maquiado. E o medo perde sua força quando você decide olhar além dele. E à medida que essa nova compreensão começa a se instalar em você, talvez alguém já tenha passado pela sua mente. Alguém que está vivendo precisamente esse ciclo de autolimitação, de se contentar com pouco, de acreditar que ser realista é a única forma de sobreviver. Se esse rosto apareceu em sua mente, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Às vezes, uma mensagem simples chega na hora certa e muda a direção inteira de uma vida. Obrigado por caminhar comigo por esta parte da sua jornada. Eu continuo ao seu lado e já estou ansioso para te ver no próximo vídeo.